queridos, sejam bem-vindos a mais um Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo e hoje nós vamos conversar sobre contato zero. O que é isso, contato zero? O contato zero é um nome, né, que nós atribuímos para aquele processo de evitar estar perto do abusador depois que você rompe com ele. Nem sempre isso é possível, nem sempre o contato zero é possível. Quando você tem, por exemplo, o contexto amoroso, onde há filhos que precisam ter uma rotina com o pai e com a mãe, enfim, com ambos, isso se torna um complicador. Principalmente porque geralmente o abusador ele utiliza os filhos como um instrumento, né, de algum tipo de ou barganha, ou há ali um abandono, ou algo que possa afetar, no caso a vítima, a pessoa que rompeu com ele, ou que teve ali o maior prejuízo na relação. Às vezes é o abusador que rompe, às vezes é a pessoa, a vítima que rompe. O fato é que, geralmente, o contato zero, ele é indicado no momento do rompimento. Por quê? Porque sabemos que um abusador, ele é manipulador. E se você não consegue ter ainda um domínio sobre si, ou seja, se o contato com ele ainda oferece algum tipo de ameaça, se ele ainda consegue te atingir de alguma forma, é necessário que você consiga manter essa distância. Por quê? Isso na prática, às vezes, é bastante complicado de colocar, porque nem sempre as pessoas se separam materialmente, mas não se separam emocionalmente. Geralmente, o que a gente observa? Às vezes você rompe, isso no campo de uma relação amorosa, você rompe com uma pessoa que você percebeu que era uma relação abusiva, mas emocionalmente você ainda se sente ligada a ela. O que eu sempre recomendo é o seguinte: se você não consegue trabalhar um processo de separação emocional, trabalhar a sua dependência, buscar ajuda especializada para que você consiga de fato manter as bases desses limites, né? Manter as rédeas da sua própria vida, se você não consegue fazer isso, com certeza o acesso que a figura do abusador terá vai ser muito maior, porque ele já conhece seus pontos de vulnerabilidade. Então, assim, o que é recomendável é que você não tenha mais contato com ele. Se é alguém que você não tem mais vínculo, no caso, vínculos em comum, né? Filhos, ou não tem mais nenhuma sociedade, é alguém que você tem um amigo que você percebeu que era um amigo abusivo, que de fato não era seu amigo. Se você tem essa possibilidade, ótimo. Então, assim, se mantenha longe. Entretanto, se você não trabalhar aquilo que te torna refém, aquilo que faz com que ele tenha acesso, ele vai com certeza continuar a manipulação. Porque o que a gente observa no campo amoroso? A gente observa muitos retornos. A pessoa rompe, daqui a pouco retorna, rompe, retorna. Ou seja, ali esse ir e vir funciona como um instrumento de controle, porque o abusador sabe que não há ali uma segurança da sua parte em definitivamente romper com aquele vínculo. Então, assim, é fundamental que vocês tenham em mente que o contato zero, ele é o ideal. Entretanto, ele não vai funcionar se você não trabalhar esse distanciamento emocional, se você não trabalhar exatamente os afetos que te tornam prisioneiro, né? Ainda te tornam prisioneiro desse abusador. Então, assim, isso, gente, é fundamental. Por isso que eu sempre recomendo, se você não se conhece, se você não observa seus pontos de vulnerabilidade, se você não analisa qual é o acesso que ele tem a você e por onde ele te acessa, ou não admite isso, naturalmente você vai ter um distanciamento, que vai ser um distanciamento físico, mas emocionalmente ele ainda te fisga. Quando o abusador é o pai, a mãe, o irmão, o filho, é mais difícil, porque existe ali um contato, né? Dependendo do contexto. Você pode ter um pai ou uma mãe que são figuras tóxicas, mas você já é um adulto e você não precisa necessariamente estar ali sob o domínio. O que acontece nesse caso? O contato zero é quase impossível, né, numa situação dessa, até porque existe uma relação familiar. O que você vai ter que aprender é justamente a mesma coisa.
trabalhar o distanciamento emocional e começar a fazer coisas, dar os limites que até então você não dava. Ou seja, começar a dizer o não, começar a se preparar para não atender mais. E aí, quando eu falo começar a se preparar, dentro dessa lógica do contato zero, é começar a se preparar por conta das críticas que você vai ouvir por estar dando limite. Você não fazendo nada, você já ouve crítica. Você fazendo alguma coisa no sentido de inibir a ação dele, inibir o poder que ele tem sobre você, inibir esse assédio, ele com certeza vai te criticar mais. Então, assim, como é que eu leio o contato zero? Aí eu nem diria que seria um contato zero. Na realidade, seria restrição de contato. Ou seja, como que você pode criar bases no seu comportamento, na sua conduta, no seu sentimento, principalmente, para que você consiga dar o limite sem se sentir atingido por essa crítica. Porque veja bem, gente, o abusador ele não quer ser restrito, né? Ele não quer se restringir, melhor dizendo. Ele não consegue lidar com o não, né? Ele na realidade, ele precisa ter o domínio sobre a sua vida. Se é a sua mãe, se é o seu pai, se é alguém muito próximo a você, você vai precisar se acostumar a se ver fazendo isso. Ou seja, como que eu consigo suportar a crítica que vai vir a partir da mudança de comportamento e o que eu preciso trabalhar em mim para aprender a suportar essa crítica. Até se perguntar, por que eu não estou conseguindo dar o limite? Por que eu não consigo manter o distanciamento? Porque, gente, olha só, quando você tem uma relação de pai e mãe, uma relação mais íntima, é muito comum o abusador utilizar algum tipo de apelo mais emocional. Há ali uma chantagem, como nós já falamos em vídeos anteriores. Então, assim, a restrição de contato precisa ser sem culpa. Ah, mas é minha mãe, é meu pai, ok, é sua mãe, seu pai. Mas se você não respeitar o seu espaço privado, ele não vai respeitar. Sem dúvida, dependendo do tipo de assédio e do tipo de personalidade, o grau do abuso, o quanto essa pessoa é controladora, ela vai, sem dúvida, te difamar, ela vai criar aspectos que serão nocivos e constrangedores para você na relação familiar. Entretanto, você precisa fazer uma escolha. O contato restrito, né, no caso, o contato com o abusador restrito, ele vai funcionar na medida em que você trabalhar a sua culpa, trabalhar esse novo lugar diferente do lugar que ele vem te colocando, né? E que você vem se colocando. Então é muito importante que você aprenda a entender que sem restrição de contato ou contato zero, a sua recuperação será muito prejudicada, ou seja, você vai precisar reinserir essa pessoa, no caso, no contato restrito. Você vai precisar reinserir essa pessoa num outro lugar emocional, num outro lugar psicológico. É sua mãe, é seu pai, é o seu filho, ok. Mas o que eu preciso fazer para entender que apesar dessa relação afetiva, existe ali alguma coisa que me faz mal? Então, o primeiro sentimento a ser trabalhado é a culpa, para que você respeite o seu espaço privado. É muito importante entender que esse contato restrito ou contato zero, ele se faz necessário porque não há possibilidade de uma relação empática com abusadores. Por exemplo, uma coisa importante de a gente observar, eu trabalho com comunicação não violenta, que é uma ferramenta de melhoria de relacionamentos no aspecto empresarial. Então é muito interessante que quando você está diante de um abusador, é quase impossível você aplicar uma técnica de comunicação não violenta. Por quê? Porque ele não vai ter empatia. Não que você não possa utilizar a técnica para você conseguir neutralizar um pouco a ação, mas isso não é o ideal, porque o objetivo da comunicação não violenta é que haja ali uma troca onde um consegue mais do que compreender, mas estar presente para que o sentimento do outro emerja. Numa relação abusiva, isso aí não acontece. Então, como que você vai aplicar, né, algum tipo de empatia, quando na realidade o outro ele tem uma disposição para destruir aquele relacionamento, para minar aquele relacionamento? Então, assim,
O contato, se é um ex-namorado, uma ex-namorada, ok, contato zero, mas trabalhando o afeto, trabalhando aquilo que te fisga ele. Se é um familiar, se é alguém muito próximo a você, você vai ter que aprender a dizer não sem culpa, você vai ter que aprender a valorizar o seu espaço privado, a perceber o quanto esse outro te captura, porque de qualquer maneira a tua saída, o contato zero é cada vez mais uma reafirmação dessa saída emocional. A sua saída sempre será mal vista, porque ele necessita manter você sob domínio. Então, assim, para pensar. Se você tem um ex-namorado, uma ex-namorada, um ex-marido, uma ex-mulher que você ainda mantém contato, não tem filhos, não tem nada em comum, por que você fica facilitando esse contato? O contato é zero, por quê? Porque ele é nocivo a você. Essa pessoa, infelizmente, ela não tem uma disposição para que haja ali uma harmonia, para que haja de fato uma consideração a você enquanto pessoa. Então, por que estar perto? As pessoas, geralmente abusadores, utilizam, quando você começa a fazer contato zero, é muito comum alguns abusadores te acusarem de abandono. Isso é comum em relações de mães narcisistas, essa relação mais íntima, onde a mãe começa a dizer, tá me abandonando, tá me deixando sozinha. Ou seja, ela não consegue, até pela falta de empatia, né, verdadeira, ela não consegue significar o seu espaço. O importante para a gente terminando esse vídeo é o seguinte, o contato zero, ele é a ação terapêutica que você decide para você, reconhecendo que aquela relação é uma relação extremamente nociva, que mexe com a sua integridade física e psicológica. O contato zero é uma decisão de autorrespeito. É quando você começa a entender que você não tem que estar atendendo a essa exigência do outro. Ou seja, o afastamento é o limite necessário para que você fique bem. Você não precisa que o abusador entenda isso, ok? Isso é que é importante, gente. Ou seja, as pessoas às vezes não conseguem fazer o contato zero, restrição de contato, porque elas querem que o abusador entenda. Gente, ele não entendeu a relação inteira. Ele passou a relação inteira não significando você como um sujeito portador de direitos, sejam eles quais forem, ou seja, passou a relação toda minando o teu espaço, obstruindo a tua expansão de personalidade, impedindo que você fosse você. Então, assim, criar a ilusão de que ele precisa entender o contato zero é não entender nada, ou seja, é exatamente para que você entenda a sua necessidade de distanciamento, para que você se sinta bem e consiga se respeitar e estabelecer os limites que, sem dúvida, precisariam ser estudados caso a caso, e você vai ter que observar quais são os limites que você precisa dar, lembrando sempre que o limite funciona muito pelo silêncio, tá? Não se discute com o abusador, já falei isso para vocês, ou seja, se você tiver que estabelecer um limite ali, um limite que seja verbal, esse limite ele tem que passar não pela discussão, mas aí com estratégias que a gente teria que utilizar aqui um estudo de caso a caso. Ok, queridos? Então fica aí a dica, ou seja, mantenham o contato zero ou restrito, a começar por esse distanciamento emocional e se perguntar, eu estou conseguindo me distanciar? Por que eu não consigo? O que eu devo fazer para conseguir? Ok, gente? Foi um prazer como sempre, espero que esse conteúdo seja útil a vocês. Apliquem, estudem, procurem analisar isso tudo que a gente tem trazido e colocar em prática mesmo, ou seja, isso está funcionando, como é que eu posso fazer contato zero? Como é que eu posso restringir contato? O que isso vai trazer de bom para mim? O que eu estou me permitindo e que não deveria mais me permitir? Quantos sims eu estou falando, né? Dando essas afirmativas, né? Ou seja, concedendo afirmativas que eu, na verdade, deveria dizer não e preciso me capacitar emocionalmente para fazer isso com mais tranquilidade e estar seguro de que o contato zero é bom para mim, que ele não tem que entender, sou eu que preciso entender por que eu estou fazendo isso. Ok, gente? Um beijo grande no coração de vocês. Para aqueles que curtiram esse vídeo, que gostaram, dê um like aqui embaixo para que a gente possa atingir mais pessoas, ampliar esse conhecimento, aumentar o canal.
ajudar pessoas que necessitam dessa orientação. Aqueles que não estão inscritos, se inscrevam no canal para que vocês recebam novas notificações, ok? Foi um prazer como sempre, um beijo grande, até o próximo vídeo.